que você, como é que você está vendo a ação do Alexandre de Moraes, tendo em conta aí a singularidade do momento que o Brasil está passando? E deu. Olha, Conde, me parece que qualquer análise que a gente faça aqui que se pretenda coerente, a gente precisa olhar o processo histórico, né? Então acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que encarar qualquer análise, qualquer avaliação de se há excessos ou não, se as decisões, se a postura do Supremo Tribunal Federal e do sistema de justiça como um todo está sendo correta ou não. Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar aí na última década, né, não houve um fato político relevante no nosso país que não tenha passado pelo sistema de justiça. Né? O judiciário, nesses últimos 10 anos, aí, um pouquinho mais, desde a época do mensalão, passando aí Lava Jato, impeachment da Dilma, eleição de Bolsonaro, né? Todos o que se seguiu aí, né, daquele início do judiciário como protagonista, como agente principal, até eu diria, no meio político, né? Me parece que todos os acontecimentos relevantes ou foram protagonizados ativamente ou passaram pela chancela do Poder Judiciário, do qual o STF é o representante aí final, né, o guardião da Constituição, a instância final. Então, se a gente pensar só a atuação do Supremo Tribunal Federal e enquadrá-la na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico, vai, claro, né, é uma situação atípica que a gente vive. É um protagonismo intenso, né, no processo decisório e político. Mas isso não é de hoje. Né? Isso é fruto de um processo histórico. Né? O Alexandre de Moraes não é o primeiro juiz a se tornar a grande personalidade política do país. Né? A gente viu juízes ocupando capas de revista desde Joaquim Barbosa. Enfim, o Supremo, eu brinco com meus alunos, eu falo, as primeiras turmas, vou pegar agora uma turma de primeiro ano, eu falo para eles, quando eu estava aí na cadeira de estudante, ninguém conhecia os 11 do STF. A gente sabia os 11 da seleção de futebol, mas do STF ninguém conhecia ministro no começo dos anos 2000. Né? Ninguém sabia quem eram os ministros do STF. Hoje não. Hoje todo mundo sabe, critica e alguns querem até depor, né? Esses ministros. Então, me parece que nesse processo há um evidente protagonismo do sistema de justiça e, consequentemente, do STF. Né? Então, é uma sucessão de eventos que levou a esse protagonismo, né? E não é o que começou agora. E a segunda premissa, que eu acho importante para a gente ter alguma análise coerente aí sobre a postura do Supremo, e digo do Supremo, não é nem do Alexandre de Moraes, porque todas as decisões dele que foram submetidas ao colegiado foram chanceladas. Né? Então, ali me parece que não é uma questão só de um ministro do Alexandre de Moraes, é uma postura do Supremo. Né? Todo esse conjunto de medidas que veio nesse inquérito, que começou meio esquisito, na presidência do Toffoli, né? O inquérito que tramita no Supremo, tudo aquilo que começou meio esquisito, a segunda premissa que eu quero colocar, então, tudo isso foi como reação. Né, ao contrário de mensalão, de Lava Jato, em que ali havia uma ação do sistema de justiça, né, uma operação. Operação é um conceito que não existe no processo penal. Existe inquérito, existe investigação, existe ação, processo. Operação não existe. Operação é um termo muito mais midiático, né, do que jurídico. Mas, ao contrário dessas grandes operações, né, que visavam combater a corrupção, que visavam combater, e no fim das contas, se mostrou que era combater um projeto político mesmo, né? Aqui não há um combate, aqui há uma reação. Uma reação não a protestos, porque o protesto é legítimo. Reivindicar direitos é legítimo, é salutar, é vital para a democracia. Né? Mas aqui não é reação a protesto, não é nem reação a atos de vandalismo, como alguns querem colocar. Ali não é vandalismo. Né? Ali é um projeto ordenado, estruturado para abolir o Estado Democrático de Direito. Então, acho que essas são as duas premissas que eu queria colocar para a gente começar a conversar aqui, né? Primeiro, que é um processo histórico, né? Que não é de agora que o Supremo está se armando como protagonista, vem, ao menos na última década, intensamente. E a segunda é que o Supremo age como reação. Né? Age não como uma operação orquestrada, não, como uma reação a um projeto golpista. Né? Então, acho que essas são as duas premissas importantes para a gente analisar efetivamente o que o Supremo tem feito hoje em dia.